Shalom, shalom, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos com muitas expectativas santas no Senhor, daquilo que nós vamos experimentar no Pai. Sejam muito bem-vindos. Que bênção poder estar junto aqui com vocês de novo na live. Estava com saudades, eu confesso. Shalom, irmã Cacilda. Oh, glorifique ao Senhor pela sua vida, a vida de todos que estão entrando. Eliane Guimarães, seja bem-vinda, minha amada. Lucinha Barros, preciosa do Senhor, seja bem-vinda. Sara Moura, Deus abençoe, minha amada, seja bem-vinda. Como eu me sinto abençoada com vocês. Lindete Nascimento, e chamando lá Rafaela Ribeiro, glória a Deus. Karine Boldes, nossa abençoada intercessora, guerreira do Eterno, louva a Deus pela sua vida. Shalom, meus amados, saudade de vocês, saudade de estarmos aqui compartilhando. Boa noite, muito boa noite. Como estamos com expectativas santas no Senhor, daquilo que nós vamos viver e vamos aprender. Eu quero aprender muito, quero receber muito do Senhor nessa noite. Shalom, Ana Paula, querida, seja bem-vinda. Quero te convidar já, você também está compartilhando essa live com outras pessoas, porque os assuntos acerca das revelações vindouras, escatológicas, são tão relevantes e pertinentes, que quanto mais pessoas nós alcançarmos, será melhor. E como nós temos visto um tempo em que as pessoas estão perdidas, não é verdade? Em vista de pandemias, em vistas de guerra, rumores de guerras, tempestades, terremotos, eventos cataclísmicos e tantas outras coisas que as pessoas, uau, Jesus está aí, e o anticristo, e a marca da besta, e tanta coisa aí, que as pessoas estão tão desbaratadas, e nós precisamos estar alinhados com a verdade profética da palavra do Senhor, para não sermos confundidos. Shalom, graça sobre graça. Quero glorificar o Senhor pela sua vida. É uma honra poder estar com vocês aqui, meus amores. Como eu glorifico ao Eterno por nós estarmos mais uma vez, acho que umas 3 semanas, né? Sem gravar live, mas calma, muita calma, que Karine Bold está aí, sim, Cris. Já entrou aí. Mais umas 3 semanas aí sem gravar lives, né? E o que acontece, mas as lives das quartas-feiras às 15 horas da tarde estão de pé, calma, estão chegando, tem muita coisa boa. Nosso querido amado pastor Henrique Schmidt já se encontra com a gente. Eu vou estar convidando ele aqui para ingressar conosco, para nós desfrutarmos de um tempo de aprendizado, de conhecimento, de crescimento, de muita abundância do Senhor na nossa vida. Shalom, doutor Henrique Schmidt, graça e paz. Shalom, shalom. Que privilégio. Por favor, me chame de Henrique. Amém. Um pouco a ver sua... honra. Amém. Tudo bom, pastora? Como louva o Senhor pela sua disponibilidade, por essa sua prontidão, estar nos ensinando, como eu estava dizendo agora para os irmãos aqui na live, num tempo que está sendo tão pertinente, tão relevante, Deus ter te levantado com essa plataforma de ensino, trazendo um alinhamento para a noiva, para a igreja do Senhor, melhor dizendo, acerca das perspectivas vindouras, não é verdade? É verdade. E temos raízes, muitas das vezes, tão impregnadas em nós de uma mentalidade derrotista, de uma igreja sofredora, né? De uma igreja derrotada, que talvez nos 45 do segundo tempo que haja alguma solução. E eu glorifico o Senhor porque Deus o levantou, assim como levantou também o Trench, Eberly, outros grandes homens de Deus. E tem sido assim, tem sido essa voz, tem sido trago esses oráculos do Senhor para ajustar os nossos corações e nos encorajar como igreja.
né? E nos Amém. posicionar com uma visão vencedora, que vamos para cima, conquistando o reino, conquistando o que o Amém. Senhor Jesus deixou disponível, né? Glorifico Glória a muito Deus. pela sua vida. Mas vamos lá. Eu sou Josiane Ribeiro e eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para a galera. É, eu sou Luiz Henrique Schmidt, né? Nas redes sociais é L. Henrique Schmidt. Estamos aqui no sul do país, né? Eu vivo com a minha esposa aqui numa cidade chamada Estância Velha, que não é tão velha assim, uma cidade nova até, só que é uma cidade bem pequena, tipo interior, mas é perto da capital. E estamos ao pé da serra, quem vai para Gramado. Gramado já é um nome bem mais conhecido das Verdade. pessoas de uma forma geral. Nós fizemos parte, pastor, aqui da, da rede apostólica cristã e, e também da Academia Apostólica, que, na verdade, é a geradora de todo esse processo de ensino que tem sido liberado nos últimos Amém. 2 anos, né? Amém. Glória Nós a Deus. temos uma editora, onde eu sou um dos editores, então eu faço parte desse presbitério. Nosso líder é o apóstolo Ricardo Wagner, né? Amém. E nós estamos debaixo dessa visão, dessa unção, e o nosso objetivo é estabelecer o reino de Deus na terra e Aleluia. deixar para os nossos filhos e netos um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. E sabemos que o reino avança, sabemos que as profecias que nós recebemos pessoalmente, por exemplo, muitas delas irão se cumprir nos meus netos ainda, eu tenho certeza disso, né? Verdade. Então eu Verdade. queria saber do pessoal se a imagem está boa, se o som está bom, eu não sei como é que estão recebendo aí. Gente, dá um feedback aí. Estão nos É, ouvindo bem? Para a glória do Pai. Bota um joinha aí para a gente saber se o isso. volume tá bom. Seria bom a gente Eu não sei se o meu volume está bom, porque hoje eu estou tá, para usando, mim tô tá sem ótimo. microfone. Eu tô te Tá, ouvindo bem, tá bom? Tô te show de ouvindo muito bola, bem. show de Tá bola. ótimo. Olha, a Então, Laura pastora, Issachar já. desde quando nós publicamos o nosso primeiro livro sobre escatologia apostólica, 2018, nós temos tido esse encargo de levar essa escatologia mais otimista, escatologia apostólica ou vitoriosa, como é o título da nossa live. O livro do Eberle é escatologia, traduzido para o Brasil, para o português, é escatologia vitoriosa, né? Do Dr. Harold Eberle e do Martin Trench. Eu, dentro dessa linha de pensamento, nós fomos pessoalmente ministrados pelo Dr. Harold Eberle aqui no Brasil, na Escola de Ministérios do Dr. Peter Wagner, já falecido, como você sabe, que foi o maior teólogo moderno aqui do último século, é nossa opinião, né? A gente é fã, no sentido assim, no bom sentido, a gente bebeu muito dessa fonte, continua bebendo até hoje, né? Podemos ser ministrados também pessoalmente por ele, e apóstolos e profetas da equipe que faz parte do Conselho Apostólico lá dos Estados Unidos. Bem, resumindo, então esse livro saiu como um desafio que o nosso apóstolo deu para mim, e nós giramos esse primeiro trabalho e foi muito devagar. Agora, nos últimos 1 ano e meio, que eu sinto assim, pastora, que está pipocando, que esta visão está tomando mais corpo, né? Porque basicamente aqui no país, no nosso país, e na América Latina menos ainda, era praticamente 5% da igreja tinha um entendimento, ou menos, um entendimento escatológico otimista, né? Uma escatologia preterista parcial, ou pós-milenista, ou que fosse historicista. Bem, e isso está mudando, por incrível que pareça, isso tem mudado, e de forma, embora todas essas má notícias, embora todo esse... Nós estamos aí praticamente entrando no 2º ano de pandemia, entramos, né? E as notícias são ruins, mas agora parecem que melhoram um pouco.
embora tudo isso aqueceu, vamos dizer assim, o querer saber sobre o final dos tempos. Sim. Né? Isso aqueceu isso deu um arrefecimento para que as pessoas procurassem mais, então isso abriu também. Como abriu para a visão pessimista, que já era conhecida da maioria da igreja, abriu também novos horizontes para uma escatologia apostólica, a escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. Então nós temos avançado, e aí em setembro agora do ano passado, lançamos um segundo livro, que se chama Estamos Vivendo nos Últimos Dias, que é um resumão bem prático, com 12 perguntas e 12 respostas a respeito dessas questões cruciais. Amém. Que a igreja precisa saber. Verdade. E agora estamos trabalhando num material que é o Apocalipse Desvendado. Uau! Orem por isso, porque é um material que não tem no Brasil, de novo. Tem muito material sobre Apocalipse, mas dentro da visão dispensacionalista, pessimista, tem muito material. Qualquer livraria que você for, né, CPAD tem dezenas de livros sobre isso, e outras editoras também, que focam na visão futurista dispensacionalista, né? E sobre um apocalipse pensado de forma apostólica e preterista parcial, e mesmo que isso se ramifique em dois, com relação ao milênio, tem duas ramificações importantes no apostolicismo, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Mesmo que existam essas duas ramificações, nós vamos tratar, né? Esse livro eu vou fazer em parceria com César Francisco, que é o editor da revista cristã Última Chamada. Nós vamos fazer em parceria e vamos ter que fazer uma trilogia, porque são mais de 500 páginas de material, Apocalipse desvendado, praticamente versículo a versículo. Uau, extraordinário. Então não dá, para os moldes do Brasil, para se tornar mais popular, não dá para fazer num volume único, se torna muito caro, o pessoal não lê. Então, estamos pensando ainda, não está batido o martelo, mas provavelmente será em 3 volumes. Então aguardem, acho que para o final do ano já temos o primeiro volume. Amém. Talvez vamos dividir Apocalipse em 3 pedaços, são 21 capítulos, do 1 ao 7, do 7 assim por diante. E disso se trata. Então vamos avançando. Além disso, temos uma escola, como vocês têm uma escola aí, temos uma escola que estava toda ela estruturada no presencial, que é a Academia Apostólica, onde nós treinamos o apostolicismo, né, para os pastores e líderes. Começou com os pastores e líderes da nossa rede, e hoje já é uma realidade em vários estados do Brasil, né, pessoal fazendo. Temos praticamente 1.000 alunos envolvidos nessa academia, onde são tratados os conceitos apostólicos, né, e diversos conceitos, como transicionar uma igreja pastoral para uma igreja apostólica. Então, esse é um resumo do que a gente está envolvido aqui. É bastante coisa. Amém. Né? Eu estou cuidando mais dessa parte mestral, né? Sou duas, né? Tem outros mestres importantes na rede, e cuidando dessa parte de produzir material e ensinar sobre a escatologia apostólica e o profético na Nova Aliança. Esse tem sido o nosso encargo nos últimos anos. Amém? Glória a Deus. Amém. E estou orar, muito então, honrado em poder servi-los aí. Viu? Amém. A honra é nossa. Vamos orar, então, apresentando essa live ao Senhor, para podermos, então, entrar nos nossos assuntos, não é verdade? Amém. Senhor, nós te damos graças, apresentamos essa live ao Senhor, consagramos ela a ti, pertence ao Senhor. Amém. Pai amado, que o Espírito Santo seja, Pai amado, nosso mestre por excelência aqui, porque nós queremos receber do Senhor através da vida do teu ungido. E te glorificamos, Senhor, pela vida de cada irmão presente, os que vão assistir depois, e que seja um tempo de liberar e desatar, Senhor, das tuas verdades proféticas e apostólicas na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Bom, Amém. Pastor Henrique, então, é sabido, né, para a gente que a maioria dos grandes líderes da igreja antes do século XX, como Spurgeon, John Wesley, Orígenes e tantos outros, tinham uma visão triunfalista, tinham uma visão vitoriosa da escatologia, certo?
A maioria Mas a deles. gente... Oi? A maioria deles, sim. A maioria, né? Sim, a grande maioria. Mas em virtude de toda uma questão que a gente já citou na primeira live, a gente hoje chegamos que a visão negativa é a que mais, digamos assim, se tornou uma forma de doutrinação acerca de Sim. escatologia, né? E a mentalidade das pessoas estão doutrinadas sobre isso. Mas o Senhor te levantou nesse tempo para quebrar esses paradigmas. E uma Glória a das Deus. coisas que eu gostaria de estar perguntando para o Senhor hoje é acerca desse termo que é o tempo do fim, ou os tempos o fim dos tempos, ou o fim do Fim dos mundo, tempos. né? Uhum. Que é Fim do muito, mundo, fim do que é muito século. exatamente. Ensina para a Uhum. gente a esse respeito para começar E, essa desconstrução. Josiane, esse é um conceito assim que o pessoal precisa realmente fazer uma transição, é uma metanoia. É uma metanoia, porque todas as vezes que a Escritura fala em fim dos tempos, fim dos dias, né, últimos tempos, né, últimos séculos, fim dos séculos, né, vocês precisam entender, preste muita atenção, queridos. A maioria esmagadora das vezes que a Escritura fala sobre isso, ela não está se referindo a um dia específico no final da era que antecede imediatamente a volta do Senhor, né? Então, isso é um conceito que para muitos aqui pode ser, não estou entendendo, né? Para mim, últimos dias é tipo assim, um mês antes de Jesus voltar, um ano ou 5 anos, eu não sei, cada um tem o seu, o seu kairos aí de final dos tempos. Muitos estão ensinando que o mundo vai agora, e os próximos anos agora, haverá o arrebatamento, e assim por diante. Então, para esses, o fim dos tempos está às portas, é aqui, é agora, né? Então, para muitos futuristas, nós estamos vivendo, sim, os últimos dias, mas no sentido que é eminente a volta do Senhor. Então, quero lhes contar agora o que a Bíblia diz exatamente sobre o fim dos tempos. E o primeiro exemplo que eu quero citar é em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 18. O que acontece ali? Vocês conhecem a história, é a primeira pregação oficial, assim, vamos dizer, na igreja, depois que o Espírito Santo vem com poder, e ali tem toda aquela cena maravilhosa onde os 3.000 se convertem. Olha o que diz, olha o que o apóstolo, o que Lucas, o médico, relata em Atos, né? O que exatamente o apóstolo Pedro está dizendo: ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Abre aspas. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre seus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então ele cita a profecia de Joel, né, como se aquilo que está acontecendo, aquele derramar, é isso mesmo. Então, os últimos dias já estavam acontecendo na visão dos apóstolos, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Então, fique com isso. Vamos adiante. Então, veja que agora o apóstolo Pedro vai falar na sua primeira carta, né? Pois vocês não acham que foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, que foi-lhes transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, preste atenção, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 1 de Pedro 1, de 18 a 20. Então, Cristo foi revelado nos últimos tempos. Pegue isso. Derramamento do Espírito Santo, últimos tempos. Cristo revelado, últimos tempos.
Agora, vejam o que Paulo fala aos Coríntios na sua primeira carta, 10:11. Observe o seguinte. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Observe como Paulo cita aos Coríntios, para quem já são chegados. Quer dizer, Paulo está dizendo que já haviam chegado o fim dos séculos. Mas vai mais, eu vou te dar mais um exemplo. Um exemplo muito citado para dizer, para trazer esse texto para os dias atuais. E às vezes a gente tem uma verdadeira tentação. É o texto de 2 Timóteo 3:5, onde Paulo vai dar um discipulado em Timóteo dizendo o seguinte: saiba disso, nos últimos dias, falando para Timóteo, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, etc, etc. Eu vou encurtar. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí, Paulo fala o seguinte: afaste-se também destes. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Quando Paulo diz afaste-se também destes, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, está contextualizando todo esse texto para Timóteo, que aquilo estava de fato ocorrendo naqueles últimos dias. Bom, você talvez não entendeu. Não, mas eu sempre entendi que esse texto era para agora. Parece que estão dizendo que é agora. A gente tem essa tendência. Porque esse tipo de pessoas, queridos, egoístas, avarentos, presunçosos, sempre existiu e sempre existirão. Então a gente tem uma tendência a botar um peso sobre isso, e quando alguma coisa vai mal, nós pegamos, olha, é isso que está acontecendo. Mas se nós lermos a Escritura como ela deve ser lida, Paulo está dizendo para Timóteo para se afastar desse tipo de gente. Depois o texto continua, e eu não vou citar aqui para não alongar demais, ele faz uma comparação com Jambres lá, seus profetas do Êxodo lá, que vêm com as suas varas de mentira e confrontam Arão e Moisés com as suas varas, e as cobras das varas de Arão e Moisés engolem as varas desses profetas de mentira. Então Paulo diz que essa turma não vai prosperar. Está lá no fim do texto, você pode ir lá conferir depois que terminarmos aqui a live. Então, quer dizer, esse texto, o contexto dele é o ano 60, onde está sendo escrito, antes da destruição do templo. E eu vou citar mais um texto ainda. E aí eu fecho os parênteses e tento interpretar isso para vocês à luz de hoje. Hebreus 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Olha só, para aniquilar o pecado. Então está falando de Cristo sendo, da existência de Cristo, né? Da encarnação de Cristo para aniquilar o pecado. E aí ele está falando de fim dos tempos. Como assim? Né? Para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Né? Então, queridos, lendo atentamente esses versículos, nós vamos deduzir que os últimos dias, ou o final dos tempos, estavam acontecendo no tempo da igreja primitiva. Essa é a grande verdade. Podemos afirmar que nós... Podemos até considerar esse termo fim dos tempos, últimos dias, uma forma de expressão idiomática para determinar um período? Sim, porque aí que eu quero que vocês entendam. Na verdade, algumas vezes a Bíblia vai falar de fim, o the end, o dia final. Sim. Em outro texto, por exemplo, depois eu vou mostrar, que é realmente o dia final, o dia da redenção final. Então, quando nós somos perguntados se estamos vivendo nos últimos dias, eu digo sim e não. Eu digo sim, porque desde que Jesus pisou na terra, até a sua segunda vinda, derradeira,
e última vinda, não tem uma terceira, uma quarta, como pensam os dispensacionalistas. Nós vamos falar também sobre isso, é a questão do arrebatamento, quando se dará. Então, esse Aion, essa era, ela começou com Jesus e termina com Jesus. Então, nós estamos, sim, vivendo nos últimos dias. Caramba, gente! Mas não é da maneira que a maioria pensa, que está ali, às portas, é a semana que vem. Olha, fizeram umas contas aí com Israel sendo a, a, a figueira que floresceu, mas a figueira não tem nada a ver com isso, mas esse é outro assunto, é lá Mateus 24. Então fazem uma conta, botaram 40 anos, furou, Raul Lindas nos Estados Unidos deu data para a volta de Jesus, foi uma vergonha, não veio, mas assim mesmo ele vendeu milhões de cópias deixadas para trás, virou trilogia de filme, terrível, né? A Bíblia de Scofield também foi amplamente divulgada com essas teorias, com essa ficção. Então, nós estamos, sim, eu quero repetir, preste bem atenção, nós estamos vivendo os últimos tempos, mas os últimos tempos são desde que Jesus pisou na terra até o dia que ele voltará. Esse é um aion, né? E havia um outro aion que é importante, que era o fim da era judaica. Então, muitos textos vão se referir, está próximo, está às portas, mas é Jesus vindo em juízo contra Jerusalém e a sua religião apóstata, que negou o Messias. Ele teve que trocar de noiva. Essa é a grande realidade. Agora todo judeu ele tem que aceitar o Messias como Senhor e Salvador para ser reenxertado, né, naquilo que nós somos, na oliveira, né? Então é isso que se trata. Então, os últimos dias que a Bíblia está falando, a maioria das vezes se refere à queda do templo, ao ano 70, à grande tribulação que antecedeu a queda do templo e a guerra judaica, aqueles anos todos, os 42 meses, que é referido lá em Apocalipse, é justamente o tempo de cerco e destruição de Jerusalém. Isso é tudo histórico e já é cumprido. Não há mais nada. As profecias de Jesus se cumpriram ipsis literis. Ele era um profeta Deus, então não tinha como errar. Jesus foi categórico, não restará aqui pedra sobre pedra. Então, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas, embora muitos pensem que Jesus está à porta, não. Temos muita coisa a fazer. Então, é sobre esse equilíbrio das escrituras, que nós vamos falar algumas coisas de Apocalipse hoje, se der tempo, mas eu sempre recomendo, Josiane, não queira entender primeiro Apocalipse sem entender a escatologia que Jesus ensinou. Porque a escatologia de João é muito complexa, ela é muito tipológica, ela usa figuras, ela usa o Antigo Testamento para pegar como comparativos, e daí ele usa figuras, uma hora ele está fazendo uma imaginação, outra hora é literal, outra hora é figurativo, é bem complexo, bem complexo. Então, se você não conhece bem o Antigo Testamento, se você não entende bem como se mover nessa exegese hermenêutica de como interpretar o texto, a gente vai se dar mal, porque coisas às vezes que são literais, não pode ser literais. Não pode, não tem como ser. E tem coisas que tem que ser literais. Então, esta é a grande sacada de poder fazer uma interpretação sadia do Apocalipse. Mas, antes de tudo, o Apocalipse ele tem que harmonizar com o resto da Escritura. Ele não está sozinho. Amém. Ele é apenas o último livro, né? Apenas não, é um grande livro. É um livro que não fala do anticristo. É um livro que fala da vitória de Jesus sobre todos os inimigos. Essa é a grande verdade. Aleluia. É um livro de consolo para 7 igrejas da Ásia, que estavam debaixo de uma pauleira tremenda, estavam debaixo de uma perseguição terrível. Terrível. É disso que se trata. E aí, eu falo muito. Então vamos ver o que tu gostaria de saber, o que o pessoal quer saber. Mas interessante, porque o senhor já deixa um gancho para a segunda pergunta. Com base nesse entendimento, então é incabível, né, essa configuração dessa figura do homem da iniquidade.
não é verdade? E o que o Ah, detém, porque, digamos assim, não existe uma fundamentação com base no entendimento que as profecias de Jesus já foram cumpridas, principalmente a respeito desses 3 anos e meio, exatamente acerca desse período ali de cerco, né, de Jerusalém, destruição do templo. uhum. Então, assim, essa construção dessa mentalidade, dessa ideia futurística, desse homem da iniquidade e o que o detém. Então, o que seria isso? Já que a gente não devemos ter essa expectativa de que vá se levantar essa super, ou pseudo, melhor dizendo, figura aí. Esse é um texto bem famoso aí, né? Onde o pessoal se ancora para dizer que um anticristo, né, vai aparecer, mas e que vai ter antes aí um esfriamento da igreja, coisa e tal. E, bom, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto e aí Sim, vamos sim. tentar, brevemente, é claro, né, fazer uma hermenêutica, assim, apostólica disso aqui. O texto é o seguinte, é 2 Tessalonicenses, tem do 3 a 10, tá? Mas eu vou ler do 1 a 4 primeiro. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como o de nós, que como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou em algumas traduções, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 4. E depois, o versículo 6 e 7 diz o seguinte: E Pois é. agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Segundo aos Tessalonicenses 2, 6 e 7. O grande problema, muitas vezes, o pessoal tira os textos fora do seu contexto, ou então pega uma parte do texto. Né? Eu li uma parte separadamente, de propósito. Então aqui nós ficamos nessa primeira parte que eu li, fala do homem do pecado, homem da iniquidade, filho da perdição, que se opõe, que se levanta a tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, né? Então, agora, se nós formos um pouquinho mais para frente, logo em seguida, Paulo está explicando aos Tessalonicenses que agora vocês já sabem o que o detém, né? Para que seu próprio tempo seja manifestado. Ele fala em forma de código até, mas ele sabe que ao escrever essa carta, que o pessoal de Tessalônica sabe do que se trata. E ele depois, no versículo seguinte, ele assevera, porque já, ou seja, agora, quando eu estou escrevendo essa carta a Tessalônica, o mistério da injustiça opera somente a um, que agora, leia lá na sua Bíblia, agora o retém até que do meio seja tirado. Então, o primeiro paradigma que nós temos que quebrar é hermenêutico. Nós não podemos pegar um texto desse e jogar para 2.000 anos depois. Paulo está falando de um homem da iniquidade que agora opera e tem um que agora o detém. Então, agora nós vamos analisar o que acontece na história. Uma pessoa. Antes eu vou dizer, eu vou frisar isso. A palavra agora é usada 2 vezes. Ao passo que a palavra já indica que o Ministério da Justiça já estava em andamento quando Paulo escreveu a sua carta.
aos Tessalonicenses. O agora foi o tempo presente para os Tessalonicenses no primeiro século. É simples de entender. Mas se isso é verdade, então, queridos, qual é a prova histórica? Então, nós conseguimos procurar algum, na Bíblia, ou esta Bíblia, ou na história, alguma coisa que possa nos dar base para identificar esse personagem tão enigmático? Outra coisa, ele é o homem da iniquidade, ele é o filho da perdição. Jamais está escrito aqui anticristo. Uhum. Alguns enxertaram esse termo na tradução brasileira. Isso é um alerta. Eu já fiz esse alerta de público. A nova versão da King James, que não é a King James. Eu estou fazendo um parênteses grande aqui, tá? Para dizer o seguinte. Ok. Não, a nova versão da King James, que não é baseado no texto da King James, do rei, né? King, né? Ela foi traduzida, é muito bonita, o pessoal gosta da fluidez dela, mas eles enxertaram nesse texto a palavra anticristo, que não tem em nenhum original, não tem em nenhuma tradução. Na verdade, é uma interpretação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? É só fechando um parênteses. Eu prefiro a King James original, de 1611. Tá? A nova King James eu não recomendo. Bem, fechei esse parênteses. Porque só tem 4 lugares na Bíblia que fala anticristo, é nas cartas de João. E nessa Bíblia da King James apareceu uma 5ª vez. Aí alguém me alertou disso, eu não sabia. Daí eu fui ver. Digo, mas não tem isso, não existe isso, nenhum original, nenhum manuscrito, não tem isso. É o homem da iniquidade, ou às vezes traduzido como homem do pecado, e aí filho da perdição. Não é anticristo, é um personagem. Então eu estava dizendo, voltando aqui para o texto, se ele já operava, e agora alguém o detém ou retém, né? Vamos tentar identificar esse cara. Uma pessoa do primeiro século satisfaz essa descrição. Nero. Nero. Sabe por quê? O seu padrasto, o tal de Cláudios, que logo depois foi afastado, entre aspas, ele foi tirado. O que acontece? A própria mãe de Nero mata o seu padrasto para que Nero assume. Então ele estava sendo retido, porque... Então, vejam bem que esse evento histórico, né, ele se encaixa perfeitamente como uma luva no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, agora já sabeis o que o detém. Né? O padrasto Cláudio, né, foi assassinado pela mãe de Nero, a Agripina. Né? E Nero, né, morreu no ano 68 DC, né, bem no meio da Guerra Judaica. Então ele reinou ali aqueles 4, 5 anos. Então é isso que aconteceu. Né? O homem da iniquidade, o Nero, estava sendo detido, retido, enquanto Cláudio, que era um cara mais light, né, estava lá. Agripina mata o próprio marido para que Nero, né, tinha um problema ali entre eles. Né? A história diz que havia um amor platônico entre... Bom, tem toda uma história aqui que não vamos entrar. E aí Nero entra... E a maior perseguição, as coisas mais terríveis começaram a acontecer para os cristãos daquele tempo. Né? Então isso começa a grande tribulação. Né? Essa é a grande tribulação que Jesus tanto fala ali em Mateus 24. Né? E que se culminou depois com a destruição do templo em Jerusalém, e toda a cidade que foi completamente destruída. Né? E não restando pedra sobre terra. Então, queridos, e no versículo 8, só para complementar, porque alguém vai perguntar, né? Mas e como é que é essa história de Deus matando o cara com o sopro da sua vinda, né? O sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bom, como é que nós contextualizamos isso, né? A ideia de matar perverso com o sopro da boca de Deus é uma linguagem do Antigo Testamento, é uma linguagem tipológica, profética. Né? Então, se você vai em Isaías 11:4, por exemplo, você vai encontrar essa mesma linguagem. Se você vai em Jó 4:9, você vai encontrar essa mesma linguagem. Então, isso não é necessariamente literal.
né? Pode ser uma linguagem tipológica que está sendo feita aqui, né? Isaías 30, por exemplo, no 27, está falando do juízo sobre a Síria. Se usa essa tipologia. Não é que Deus veio, de fato, e assoprou e a Síria foi destruída. É uma figura de linguagem que está sendo usada. Então, veja como a Bíblia ela permuta e permeia entre uma linguagem que eu posso entender como literal e uma linguagem que eu tenho que entender como simbólica. Porque aonde que foi pego esse tipo de linguagem? Lá da Antiga Aliança, nesses textos que eu te falei. Isaías 11:4, Jó 4:9, Isaías 30:27. Né? Então é disso que se trata. Então esse maluco, indefinido, homem da iniquidade, não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com o futuro, a pessoa que vai se assentar, né? Na verdade, tem a ver com Nero, e que fez tudo que não deveria fazer, e de fato ele é considerado também a besta lá em Apocalipse. Ele, Né? Tem ele é a duas bestas. besta. Ele, então, pode considerar ele essa figura da besta, porque tem gente que considera a besta o Império Romano. E aí, sim, mas é verdade também. Depois nós podemos detalhar isso. No capítulo 13, é que fala em duas bestas. Uma que levanta, que emerge do mar. Essa tem um sentido de polis, né, de política. Então, essa seria o Império Romano, no sentido corporativo. E lá no 17, no capítulo 17, a besta, então, é incorporada numa pessoa. Nero, daí onde vem o número da besta, o 666, todas essas coisas. Né? Então, tem esse duplo sentido. Agora, então, já matamos aí a minha terceira pergunta. Quem é essa figura emblemática aí da besta associado a esse homem da iniquidade? Ok. Mas, e o falso profeta? Onde é que entra nisso daí? Bom, aí é uma história bem comprida. Dá uma meia live só isso. Mas, na verdade, o falso profeta, ele aparece 4 vezes na Escritura, esse termo falso profeta. Né? Ele aparece em Atos 13:6, que é o Bar Jesus, ou Bar Jesus, que é um cara que é Jesus, está lá em Atos. Né? E depois ele começa a aparecer em Apocalipse 16:13. Depois tem uma citação, Apocalipse 19:20, depois um Apocalipse 20:10, que aí já é dentro de uma outra dispensação. O que nós podemos dizer? Eu costumo ensinar, aí que está, isso que nós vamos tratar do nosso novo livro. O Apocalipse, mesmo na visão apostólica, ele tem 2 viés. Sim. Né? Fazendo um resumão, assim, até o capítulo 13, né, todos nós acreditamos que já está cumprido e ali está se tratando do juízo de Deus sobre Jerusalém. Jerusalém. Tá? Dali para frente tem um viés, uma ramificação. Os eruditos e os mestres, eles, de acordo com a linha de pensamento sobre milênio, não é que eles divergem, eles têm interpretações um pouco diferentes, né, dali para frente. Por exemplo, o Weber vai dizer que vai avançar e é os juízos de Deus sobre toda a terra, no sentido espiritual. Sim. Ele coloca do 15 ao 18, mais ou menos. 15 ao 18. Alguns vão, um pouco menos, um pouco mais. Tem algumas divergências aí. Os pós-milenistas vão até o capítulo 19, dizendo que tudo é Jerusalém e destruição, que também é uma vertente apostólica forte. Né? Nós vamos trabalhar essas duas visões nesse novo material que nós estamos gerando. Então, o homem da iniquidade, o falso profeta, que estava perguntando, ele é entendido dentro da visão pós-milenista e até dentro da visão historicista também, a maioria dos pensadores historicistas, pré-milenistas historicistas, né, que é o caso do Heberle, vão dizer que esse é o Israel carnal. Né? De novo, então, aqui é uma interpretação figurada, não é um homem, uma pessoa que seria o falso profeta. Mas
todo aquele Israel carnal que rejeitou o Messias, que vai dizer que é a identificação de um sistema povo, religioso? de uma igreja, um sistema religioso que rejeita o seu ungido, né? Esse é o falso profeta, né? Israel segundo a carne. Essa é uma interpretação. Aí nós precisamos ver, tem muita conexão com o Antigo Testamento, nós precisaríamos mais tempo para decorrer sobre isso. Sim. Mas vamos deixar assim, né? Eu prefiro deixar vocês aguçados, né? Porque muita coisa que nós vamos mexer com o Apocalipse, nós temos que tirar do literal, e algumas coisas nós temos que botar, né? Tirar do literal e fazer uma figura para isso, fazer uma interpretação alegórica, e outras coisas são literais, né? Por exemplo, quando Deus manda João medir o templo, em Apocalipse 11, que templo é? Só pode ser o templo, né? Vai lá e mede o templo, né? Então, dentro da figura de medir, medir naquele sentido, a palavra medir, uma questão, mostra uma conotação de juízo. Então, aquilo é literal. E aquilo também nos indica que o templo estava de pé quando João escrevia em Patmos. Isso é uma informação super importante. Porque os mestres futuristas vão dizer que Apocalipse só é escrito em 96 da era cristã. Tá aí, só que hoje... Nossa. O negócio pega fogo. Só que hoje a maioria dos biblistas, arqueólogos e teólogos, né, pesquisadores, vão afirmar que Apocalipse é escrito antes do ano 70. Uau! Né? Antes do ano 70. Nossa. Senão, não tinha como corroborar essas coisas. Sim. Porque se nós estamos tratando Apocalipse 13 ou até o 15 sobre a queda de Jerusalém, né, o templo tinha que estar de pé. Sim. Né? A Peshitta, que é a primeira versão, a versão mais antiga do Novo Testamento, ela diz logo na sua introdução, no livro, no escrito do Apocalipse, João, que estava preso em Patmos sobre o reinado de Nero. Né? Então, essa é uma prova escrita que tem hoje, é a Peshitta, é a versão siríaca mais antiga, é um documento histórico. Né? Então, isso tem sido assim, movimento de debate nas academias. Foi, né? Hoje já se tem, assim, a maioria dos eruditos já são favoráveis a uma data mais antiga de Apocalipse. Na verdade, a data mais antiga de todo o escrito do Novo Testamento, tá? Porque todas as cartas de Paulo, tudo que tiver ali é antes de 70. Absolutamente antes. Tanto que ele estava avisando, se você lê o Novo Testamento, as cartas, sobre esses olhos, você vai entender muita coisa. Porque muitas coisas ali eles estavam sabendo, Jesus tinha profetizado, eles estavam sabendo que logo viria uma destruição, viria uma grande tribulação, então eles não queriam... Paulo disse, olha, não casa, nem casa agora, porque o negócio vai pegar fogo. Sim. Entende? Então as pessoas ficaram isso para hoje, tanto tem os sacerdotes que não casam, quer dizer, entenderam tudo errado o negócio. Pega até aquele texto, pega aquela... Tem muita gente que pega até o texto de que eles vendiam suas propriedades, né, e colocavam as doações aos pés dos apóstolos. Os pés dos apóstolos. Nossa, que igreja unida, que igreja perfeita. Não é nesse sentido. É no sentido de eu não vou deixar nada meu, vai tudo ser destruído mesmo. Não, era um outro contexto que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo esse contexto, né? Vinha uma grande tribulação, o pau ia comer. Então, Jesus deixou bem claro, e os apóstolos estavam ensinando isso para as igrejas, é isso que se trata. Tanto é, pasmem vocês, que em 70, quando ocorreu a destruição, um pouquinho antes, veio o cerco em Jerusalém, a igreja já tinha batido no pé, mas tinha uma igreja lá dentro de Jerusalém ainda. Né? Lembre-se que depois do apedrejamento de Estevão, que foi 3 anos e meio depois que Jesus ascendeu aos céus, ali finda
a metade da última semana de Daniel, que é um outro assunto muito bacana, que dá para tratar depois. Sim. No apedrejamento de Estevão, quando é o primeiro mártir, o que acontece ali? Em cena aparece Saulo, né, para começar. Em cena está o sumo sacerdote. Ali, a igreja começa ser perseguida severamente, então eles começam a ter que dar no pé, né? Mas muitos estavam lá em Jerusalém. Tinha uma igreja estabelecida forte em Jerusalém. Tinha um concílio em Jerusalém. Só que o que acontece? Quando Tito cerca Jerusalém, com as suas legiões, um belo dia começa a faltar água e tudo mais, e começa a faltar comida. E um belo dia ele se afasta. Ele tira, ninguém sabe por quê. O Joséfo não consegue explicar isso, ele só consegue explicar que uma brecha é dada e os cristãos que ainda estavam em Jerusalém escapam pelos subterrâneos, é escrito de Joséfo, isso, você precisa ler Joséfo, se escapam pelos subterrâneos e vão para Pela, que era uma cidade aquém de Jerusalém, e lá se estabeleceram, e nenhum cristão morreu na grande tribulação do ano 70. Glória a Deus por isso. E Glória a seria o Deus. número mais ou menos de quantos? Olha, não se sabe, isso tinha milhares, né? Morreu 1 milhão de judeus Sim, sim, sim. na grande tribulação do ano 70. 1 milhão de judeus. Para a época, isso é muita gente. Meu Deus. Então, o que se sabe historicamente, que os cristãos que ainda estavam em Jerusalém bateram no pé, tiveram essa última chance, né? Se aqui que lembraram entra das aquele palavras texto, de né? Jesus. Quando você vê o abominável da desolação, se você estiver no campo, não volta. Quem estiver no terraço, é ali que entra Exatamente, esse eles se texto, lembraram ponto fora. disso, vão bater o pé, o abominável da desolação, né? É que falou o profeta Daniel, né? E lá em Mateus, em Lucas 21, vai dizer quem é o abominável da desolação. É os exércitos, né? Quando você vir Jerusalém cercada de exércitos, é chegada a vossa desolação. Desolação. Né? Então, o abominável da desolação, de novo aqui, alguns querem linkar isso com o anticristo, é Tito e seus exércitos. Né? E eles traziam uma imagem de uma águia, nem era águia aquilo, era um animal imundo para o judeu, para o sacerdócio judeu. Então aquilo era uma desolação. Sim, né? Era uma desolação. Bom, fechamos esse parênteses. Amém. Então, vejam só. Então esse falso profeta, né, que fala lá em Apocalipse, não o que fala em Atos, que aí é identificada a pessoa, é o Bar Jonas, né? Mas esse falso profeta, que fala 3 vezes em Apocalipse, é uma tipologia para o Israel apóstata, o Israel carnal. Né? É disso que se trata. Uau! Verdade, tremendo. Ficou mais algo muito, muito mistificado, simplificado e esclarecido. E como a gente está caminhando aqui para o final, então, bom, agora que já desconstruímos esses paradigmas aí, e aí a gente pode voltar a ter uma perspectiva de um tempo de restauração de todas as coisas, de uma igreja que avança, de um reino apostólico que é estabelecido sobre a terra. Por isso que é tão importante os atos proféticos, sim, os movimentos intercessórios, sim, as igrejas funcionando dentro da visão dos 5 ministérios, sim. Né? Que é exatamente esse aparato todo preparado para esse cenário da vinda de Jesus. E aí, como seria, então, o arrebatamento dentro da visão preterista? Tá. O arrebatamento, né? O arrebatamento, muitos falam do arrebatamento secreto, né? Como é que é? Na verdade, nós não cremos no arrebatamento secreto. Porque ele não é bíblico, primeira coisa. Né? Isso aí se tornou praticamente então, tira da cabeça esse negócio que não havia piscar de olhos. Não tem, fazendo uma hermenêutica saudável das escrituras. Eu também tinha um tempo da minha vida que eu criei nisso, né? Bem no início, né? E a gente foi ensinado nisso, né? Vejam só. Essa visão escapista, ela é tão funesta do arrebatamento secreto,
ela se tornou quase que um poste-ídolo, assim, da igreja evangélica. Meu Deus. Infelizmente é isso, né? Isso Verdade. veio do evangelicalismo americano. Uau. Isso só floresceu nos últimos 120 anos. O século passado foi terrível. Nós começamos o século com a Primeira Guerra Mundial. Depois, no meio, logo depois, a gripe espanhola. Sim. E depois a Segunda Guerra Mundial. Isso, depois entrou a depressão norte-americana, que afetou boa parte do mundo, o comércio e a vida no mundo. Isso trouxe para os evangélicos americanos uma visão totalmente pessimista de mundo, né? Porque eles estavam analisando o momento que eles estavam vivendo, né? Então eu quero que vocês entendam, vocês que nos ouvem, que nos assistem aqui na live, que esse assunto do arrebatamento secreto, do anticristo governando, ele só foi aparecer como ensino na igreja os últimos 120 anos no máximo. Uau. Né? Por conta, e isso se solidificou, né? Por conta disso que eu estou dizendo. A igreja começou a entender que realmente agora nós temos que nos preocupar em ensinar as pessoas a serem boas, serem pessoas piedosas para irem para o céu, porque o mundo vai de mal a pior. Então, toda essa carga pessimista, né, foi largada. Embora nós fomos evangelizados pelos missionários, principalmente americanos e lá da Europa, alguns também, graças a Deus por isso, que nós fomos evangelizados por eles, mas eles trouxeram no seu bojo ou uma Bíblia Scofield debaixo do braço, com as suas notas de rodapé cheia de deixados para trás e essas outras coisas mirabolantes, né? E ensinaram isso para a nossa igreja. E tem ensinado isso até hoje, no Brasil e no mundo. Até que os movimentos apostólicos começaram a florescer. De restauração, perdão, nem vou falar em movimento apostólico. Vou falar primeiro em movimentos de restauração que começaram a surgir em toda a face da terra. É disso que se trata. Então nós fomos encharcados com a doutrina do Hal Lindsey, dos deixados para trás, aquele filme totalmente doido, com o piloto de avião, daqui a pouco o piloto some, o avião se enterra no chão e mata todo mundo, criança sendo sugada e a mãe olhando no parque, não sei o quê, e toda essa coisa fantasmagórica, né? E isso, na verdade, trazia um medo. As pessoas evangelizavam os jovens botando um filme desse num sábado à noite com a igreja no escuro. E naquela época era um negócio inédito botar a igreja no escuro e botavam um filme desse para evangelizar a gurizada. Eles ficavam com um temor terrível, mas era só uma semana. Na semana seguinte, entende? Tu não pode, tu não conquista ninguém com o medo. Verdade. Né? O amor de Deus cura o medo. O amor de Deus sara o medo. Quer dizer, não podemos pensar em evangelizar uma geração com medo. Olha, você cuida com isso aí, porque Jesus está voltando, está à porta, e você vai ficar. E você vai ficar, você vai levar pau do anticristo. Essa é a questão. E os seus antiqueridos vão embora, você vai ficar aqui na pior, seu pai vai ser arrebatado, sua mãe, seu cachorro não, mas seu filho, sua filha, e você vai ficar aqui sofrendo o anticristo. E aí, para você aceitar Jesus, você vai ter que ser martirizado. Vejam só, e imagina isso, queridos. Jesus diz bem assim, João 3,16, todo crente sabe esse versículo, mas ninguém se lembra de João 3,17. Ele diz que João amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 diz, olha, porque eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Uau. Deu para entender o que é que eu desenho? Quer dizer, Jesus não veio para condenar ninguém. 1 Coríntios, ele diz assim, olha, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com
comigo, e agora eu não imputo mais os pecados para eles. E agora eu dou o ministério da reconciliação. Não que o pecado não tenha consequências. Aí é outra história. E vocês da ECFO sabem muito bem do que se trata, que todo pecado tem uma consequência, e essa consequência vai gerar na vida da pessoa. Mas não se trata de juízo de Deus. Se for falar de juízo, aí é juízo dela para ela mesma. Quando eu comete um pecado, provavelmente eu vou colher a consequência do pecado. Mas não vai chamar isso de juízo de Deus, querido. Estou entendendo os paradigmas? Sim, sim. Né? A condenação Então, vem para Satanás e seus demônios, né? Todo juízo a partir da nova aliança, isso é muito importante que se fale, pastor. Todo juízo a partir da cruz é sobre os demônios e sobre Satanás e seus demônios. Aleluia. Não é sobre as pessoas. Glória a Deus. Não se trata de juízo sobre as pessoas. E aí, nós colhemos aquilo que plantamos. Simples e aí isso. eu quero até fazer só um link agora com algo que a gente está vivendo, que é pontual nesse momento, verdadeiramente um epicentro. Por exemplo, quando nós estamos vendo Deus julgando Satanás e seus demônios, e você vê uma peste como essa pandemia a nível mundial, e, por exemplo, Sim. agora está afetando a Índia, por exemplo, de uma forma Sim. drástica, com mortes, né? Uma coisa terrível. E, gente, Deus está, na verdade, fazendo o quê? Julgando Shiva, Ganesha, os deuses da Índia. Mas para quê? Para aquele povo ver que aqueles demônios não salvam. Não tem poder para salvá-los. Não tem poder para livrá-los dessa peste. Que tem algo muito maior. Então, assim, nossa, que forma estranha de colocar, mas sim, através do Senhor está julgando os demônios. O Senhor está julgando. Sabe? Através mesmo dessa situação mesmo, para que o povo veja e reconheça. Querido, vão poder ir para o templo de Shiva, fazer o que for. Olha só o que está acontecendo. A população, se Deus não tiver misericórdia, está sendo dizimada. Tá entendendo? Como é que chama? Os crematórios não estão dando conta de cremar. Não. Irmãos, vai faltar Rio Grande. É Deus mostrando para aqueles demônios que vocês não têm, não é, vocês têm enganado esse povo aí. Entendeu? Vou mostrar para esse povo que vocês têm enganado eles. É uma forma. Você pode esperar um grande avivamento. Quanto maior, quanto mais duro a pandemia foi ou está sendo para determinada região, quanto maior será o avivamento naquela região. Aleluia! Você pode esperar na história isso. Porque isso já se repetiu assim na história. Tremendo. Né? Glória a Deus. Aleluia. Deus opera com ciclos. Sim. Deus opera com ciclos. O tempo de Deus não é um tempo linear, é um tempo aspiral. Essa espiral é redonda, mas é como se você pegasse aqueles... aqui no sul chama boa noite, nem sei se existe mais, você puxasse assim, fica uma espiral ascendente. Então, Sim. o tempo de Deus se manifesta dessa forma, ele opera em ciclos de forma ascendente. Então, nós estamos colhendo como humanidade aquilo que foi plantado, e Deus está julgando os infernos. Por isso que Paulo fala, todo mundo sabe esse texto que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Né? Efésios capítulo 6. Né? Fala da armadura, então fala da nossa proteção pessoal e etc. Como nós devemos entrar em guerra e constância de oração e tudo mais, tudo está valendo. Mas de alguma forma, assim como a chuva cai sobre o justo e injusto, né? A pandemia cai sobre o justo e injusto. Justo, sim. Mas por que morre tanto pastor? Aí, voltando... Como é que está morrendo tanto pastor? Né? Sim. Gente, há também uma falsa ideia, aí talvez eu vou deixar alguns abismados, espantados, mas pode fechar um ouvido só, não tem problema, escutem aí. Deus não está no controle de tudo, queridos. Né? Esse termo que às vezes se usa, né? Não, era
A vontade de Deus. Todo mundo tem seu dia determinado. Daí o cara fumou maconha 20 anos na sua vida, bebeu, e não sei o que, se estragou todo, prostituição, aí se converteu. Amém. Glória a Deus por isso. Agora começa uma nova vida. Agora ele morre 10 anos depois. Ah, estava no tempo de Deus, foi Deus, Deus quis assim. Que nada. Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu poder, né? Não é tudo que Deus está no controle, querido. Deus entrega muita coisa para o nosso controle. Nós temos que lidar com isso, nós temos que lidar com a nossa saúde, nós temos que lidar com os propósitos que Deus estabeleceu para nós. Ele não vai cobrar os talentos. Ele não dá talentos diferentes para cada um. Ele dá 1, dá 5, dá 10, dá. E ele não vai cobrar daqueles 3. São capacidades diferentes, talentos diferentes, quantidades diferentes, mas ele vai cobrar resultado de cada um deles. Sim. Então é disso que se trata. Mas depende de cada um, né? Então nós como igreja também, às vezes temos que entender que tem esse dualismo, né? Dualismo. O céu e terra, nós separamos muito. Enquanto Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Quer dizer, o nosso propósito é unir céus e terra e estabelecer a vontade de Deus, né? E o seu reino seja estabelecido aqui nessa terra. E quando ele vier, é uma plenitude desse reino. Não é que nós vamos fazer tudo. Nós vamos fazer praticamente tudo, né? Mas quando o Senhor vem, há uma plenitude desse reino, né? Então é isso que a gente entende. E aí, voltando nós estamos caminhando para isso. Esse arrebatamento. Vamos voltar. Nós estamos falando do arrebatamento e desviamos para cá, para lá, né? Que coisa maluca. Então, eu vou falar do arrebatamento rapidamente, temos alguns minutos ainda. Olha só, o texto clássico para o arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos lê-lo? Vejam só. Mas antes de ler, eu vou contar a historinha que eu sempre conto. Alguns da live aí já sabem da historinha. Tinha uma senhorinha, a esposa de um pastor nos Estados Unidos, isso é verídico. Um pastor muito querido, já tinha assim cabelos brancos, que nem eu, né? Ele disse, minha esposa, eu vou pregar hoje na igreja sobre o arrebatamento secreto. E ela disse, meu bem, mas qual é o texto, qual é o versículo que tu vais usar? Ele disse, eu vou usar, querida, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Isso era lá pelas 9 da manhã. A esposa foi fazer suas coisas da lida doméstica e de tarde, com calma, foi ler o versículo que o marido tinha proposto para o arrebatamento secreto. Então ela leu da seguinte maneira. Com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ela leu isso aqui, ficou pensando, arrebatamento secreto, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Meu esposo, venha cá, por favor. Você não acha que esse versículo aqui que você vai usar para o arrebatamento secreto é muito barulhento, não? O pessoal não vai entender isso aqui, não, marido. Essa é uma história, ela foi real, talvez não tão colorida como eu contei aqui. E foi ali num livro aí, não lembro qual o livro que eu li. Mas então disso que se trata. O versículo que o pessoal usa para dizer que vai ter um arrebatamento secreto é o versículo mais barulhento da Bíblia, em primeiro lugar, né? Então, queridos, eu vou dizer o seguinte, segundo as palavras do nosso Senhor, a ressurreição dos mortos, as palavras de Jesus, a ressurreição dos mortos, ou seja, o arrebatamento, né, ocorre no último dia. No último dia. Não é num dia 7 anos antes, ou 3,5 anos antes, que a igreja vai sair daqui e vai ter um novo espaço de tempo, onde o Espírito Santo também vai ser tirado daqui. Imagina, as pessoas vão se converter como? É muito confuso, é uma visão estapafúrdia demais. É verdade. Né? E olha o que Jesus disse. Então vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Né?
Segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos acontece no último dia, e não em um dia qualquer, que será seguido de 7 anos de tribulação. Olhem, João capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos de João capítulo 6, tá? Eu vou ler o 39, eu vou ler o 40, eu vou ler o 44, vou ler o 54. E a vontade do Pai que me enviou é esta, dizendo Jesus, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, esse end, esse último dia, é o dia da sua vinda. Ele não vem em prestações, né? Vem aqui, depois volta de novo, né? Uns acham que vem mais 3 vezes. Tem uns que acham que é mais 3 vezes. Vem para os judeus, vem para a igreja e vem depois para todo mundo. Uhum. É muita loucura. Eu acho muito complexo. Não, Jesus é verdade. Jesus Cristo tem uma escatologia simples. Olha, eu vou ler de novo. Mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que crê vê o Filho. Como nós pregamos sobre isso, né? Identidade, paternidade, e crê nele, tem a vida eterna. A gente não prega isso, e eu o ressuscitarei no último dia, queridos. Não é um dia qualquer, é no último dia. Então não espere ser ressuscitado, arrebatado, agora em 2020 e pouco, isso aí que o pessoal está dizendo. Né? É o último dia mesmo. Né? É o dia onde todas as coisas vão estar restauradas. E Jesus sabe esse dia lá no céu. Quer dizer, o Pai sabe. Ele na terra aqui não sabia. Ele disse que não era para nós nos meter nisso também, saber o dia. E tem muita gente se metendo nisso. Então, olha aqui, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Nós pregamos isso na ceia, é maravilhoso. Eu prego muito sobre isso. Mas diz o seguinte, e eu o ressuscitarei no último dia. Outro versículo. Quer dizer, ele fala 2, 3 vezes, olha, eu vou ressuscitar vocês no último dia, tá vendo? Não é 7 anos antes. É no último dia. A ressurreição do último dia, pasmem, queridos, é o tema de todo o Novo Testamento. Paulo diz em 1 Coríntios, preste atenção, 15, 23 e 24, em todo o seu contexto, que a ressurreição dos mortos acontece no fim. Tá? E de acordo com esses textos que eu citei, fica bem evidente que não há espaço para continuação de algo da história da humanidade pecadora depois da vinda de Cristo. Não há espaço para isso. Nem mesmo para um arrependimento depois do arrebatamento. Né? Isso fica mais evidente ainda quando vemos que a ressurreição será, preste atenção, pasmem agora vocês, será de justos e injustos ao mesmo tempo. O arrebatamento vai ser de todo mundo, gente. Olha o que diz João, olha o que diz Jesus, preste atenção. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, todos que estão enterrados, ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E eu e vocês que estão assistindo aí, aleluia. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Juntos. Arrebatamento para todo mundo. Uau. Por isso que Hebreus 9, 27 diz: a nós é dado uma só vida, depois do juízo. Quer dizer, a vinda de Jesus para mim, para você, é quando nós morremos. Uhum. Ponto final. Já era. Depois é arrebatamento, né, no fim da história. Né? Mas tem mais um texto, que é olha, eu vou ler. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. É o que eu acabei de ler. E os que fizerem o bem, preste atenção, sairão para a ressurreição da vida. Os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. Isso é João 5, 28 e 29. Mas agora eu vou ler Atos 24, 15. Agora, Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como injustos.
Em Hebreus 9, 28, é ensinado que Cristo virá uma segunda vez para trazer salvação aos que o aguardam. Em Atos 1, 11, é ensinado que Jesus virá da mesma forma que foi visto, ascender aos céus. Todo mundo vai ver. Não haverá arrebatamento secreto. Ponto final. Não haverá arrebatamento secreto. Haverá um arrebatamento no final da história, quando Jesus vem. Se daí vai ser estabelecido um novo milênio, ou um tempo, né, de graça e paz, que pode ser literal 1000 anos ou não, ou haverá já o novo céu e a nova terra, isso aí é uma outra live, só para isso. Que isso aí, de novo, é um que eu chamo de uma santa bifurcação, porque todos os mestres, todos os teólogos, eles têm muitos argumentos fortes. Uns acreditam no milênio após a vinda de Jesus, sendo esse milênio literal ou não. Uns acreditam que não, vai ser 1000 anos. Outros dizem, não, é um tempo. Né? É um tempo. Outros acreditam que nós estamos vivendo o milênio. Outros acreditam ainda que a história vai avançar, a grande comissão vai acontecendo, e em um determinado momento haverá esse milênio, que não precisa ser literal, de novo, e findo esse tempo, Jesus vem, né, para estabelecer a redenção final de toda a história humana. Né? Aí o texto de Romano 8, 28 fica valendo, que toda a criação geme, né, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Né? Então isso seria já na redenção, novos céus e nova terra. A terra que lhes não será destruída. O que nós podemos dizer, né, de antemão, já para aqueles que acham que vai ser destruída com fogo, com tudo mais. Né? Tem um texto de 2 Pedro que fala isso, mas isso aí também precisa mais meia live só para explicar esse texto. É muita coisa, queridos, é muita coisa para uma live. Né? Mas uma coisa assim que eu quero que vocês fiquem no coração. Né? Os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Né? E eu quero deixar, para finalizar essa live, eu tenho uma reunião logo a seguir, ministerial aqui. Eu quero deixar, eu tinha separado aqui, tá aqui. Eu tinha um texto, deixar para todo o povo aí da live. Miqueias 4:1. Se quiser anotar, anota, depois você vai lá. Miqueias 4:1, que diz o seguinte. E esse texto, queridos, você vai encontrar ele 2 vezes igualzinho na Escritura. Miqueias 4:1 e Isaías 52:2. Sabe, eu fico muito entusiasmado quando Deus manda repetir por 2 profetas um texto igual. Isso me dá uma gana tão forte, me dá um senso profético tão aguçado, que eu quero que vocês percebam isso. Esse texto que eu vou ler, ele está ipsis litteris, Miqueias 4:1, Isaías 52:2. Diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes. E se levantará acima das colinas, e os povos a ele correrão. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, as palavras do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Aleluia! Aleluia! Amém. Que palavra tremenda, glória a Deus. Eu deixo, queridos, essa palavra para vocês, para encerrar essa live com uma expectativa, né, com uma expectativa de dias futuros melhores, de esperança. Né? Nós vamos sair dessa, estamos saindo dessa, e um grande avivamento está às portas da nossa nação e outras nações da terra. Oremos pelos aqueles que sofrem, claro, alcancemos a mão, ajudemos de todas as formas. Isso a igreja tem que fazer, além de interceder e mandar esses demônios embora mesmo. É isso o nosso trabalho. Amém? Obrigada, meu apóstolo querido. Louvo o Senhor pela sua vida. E depois só dá mais um cadinho para a gente
de aula sobre escatologia. Sem Temos palavras, marcar viu? uma terceira, oportunamente, né? Não tem jeito não, Então, tá? Porque ficou faltando uma pergunta, novo céu, nova terra. Estou faltando. não, tem mais duas, eu acho que tem duas aqui que ficou É, faltando. mas Então, amém. Muito obrigada, gratidão pela sua vida, viu? Por esse amém. coração tão disponível, acessível assim, sem palavras para glorificar, esse mestre que o Senhor é, essa inteligência, essa intelectualidade na palavra, esse exímio aí nas verdades, né, da palavra do Senhor para estar abençoando a vida da gente, dirigindo, orientando a vida da gente acerca das verdades de Deus. Louva o Senhor pela sua vida demais, viu? Amém. Shalom, Uma shalom. semana de vitória para todos vocês aí. Deus Amém, abençoe a todos. querido. Deus Fiquem na abençoe. paz. Tchau, Amém. tchau. Fiquem na paz. Vai ficar Queridos, gravado, né, pastor? vai ficar gravado, vai sim. Ok. Quero despedir também de vocês, glorificando ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Não dá tempo para responder perguntas, mas a gente vai voltar com o apóstolo, tá bom? A gente vai voltar com ele, porque é muita coisa, gente. É muita coisa linda para a gente aprender, para O clarear nosso pessoal coração. pode mandar as perguntas para a pastora, e quem sabe numa próxima live a gente Isso, vai muito bom. destrinchando, Muito né? bom. Pensam Pode demais, viu? organizar isso, pastora. Pede para o pessoal mandar as perguntas para você e Sim, aí, sim. né, a Maravilha, gente pode maravilha. responder Então aquilo tá que a bom. gente conseguir responder. Graça e paz. Beijão no coração de todos. Shalom.